Boa tarde, o meu nome é Carla Xavier e hoje estamos outra vez à conversa com a Helena Vicente Trovão. Helena Vicente Trovão é terapeuta de kinesiologia avançada. No último episódio que podem encontrar no canal, falámos sobre o que é a kinesiologia e de que forma esta terapia que se combina em complemento com a medicina convencional. Hoje vamos falar de outro assunto. Será importante, Helena, termos em atenção aos sinais do nosso corpo? E sinais quer dizer as dores que o nosso corpo manifesta? Devemos valorizar esses sinais? Deixo-te aqui este mote e para ajudares então a falares um bocadinho da importância de estarmos atentos aos sinais do nosso corpo. É muito importante, sim, estarmos atentos aos sinais do corpo. E o que é que são os sinais do corpo? Os sinais do corpo, no fundo, são as nossas dores, sejam físicas, sejam emocionais, dores como também não conseguirmos dormir, ansiedade, depressão, portanto, tudo aquilo que nos deixa desconfortável. E as doenças. Portanto, tudo isso são sinais que o nosso corpo está a dar. Isto porquê? Porque o nosso corpo não tem outra forma de falar connosco senão dar essa dor. E ele dá essa dor para quê? Para que nós possamos fazer diferente na nossa vida. Porque o modo como nós estamos a viver a nossa vida é que nos levou àquela dor, àquela doença. Quando as pessoas dizem que eu tenho colesterol alto, isto já é da idade. Ou então eu tenho esta dor, tenho a dor no joelho, tenho a dor na anca, tenho a dor na cervical, isto é a idade com dor. Também não. Portanto, isto é tudo sinais, campainhas no fundo, que o nosso corpo nos está a dar para dizer, olha para a tua vida, vê como estás a viver a tua vida, contigo mesmo, com os outros, e observa o que é que tu podes fazer de diferente para que essa dor não volte. Porque as pessoas têm o hábito de, têm uma dor, têm uma doença, tomam algum medicamento, ou então não conseguem dormir, tomam algum medicamento para conseguirem dormir aquela noite e as outras noites a seguir, mas alguém já começa a resistir aqui a medicamentos e tenta encontrar aqui uma terapia que as vai ajudar. Portanto, a kinesiologia vai ajudar muito. E, portanto, a pessoa, quando tem essa situação, vai ao médico, tudo bem, pode ir ao médico, fazer o diagnóstico, mas depois recorra também a uma terapia. Para quê? Porque ali o medicamento vai somente tirar o sintoma, tirar ali, como que tapar ali aquela dor. E no fundo é o corpo a gritar. E quando a pessoa acaba por tirar só o sintoma, ela tirou o sintoma daquela dor, daquela doença, mas depois vai aparecer outra situação. Porque é o corpo a dar a indicação, vê o que é que podes fazer de diferente na tua vida. Helena, então o que estás a dizer é que para nós sermos pessoas saudáveis, não é só ter atenção àquilo que se come, porque é o que a pessoa tem mais, é mais popular, é mais comum, socialmente mais divulgado, mas sim o ambiente que nós vivemos, os relacionamentos que temos com os nossos familiares, os nossos amigos, à nossa volta e também o que pensamos. Portanto, por exemplo, ter técnicas em que a pessoa tem um mau pensamento ou tem um pensamento ali muito circular e fazer mecanismos de desmanchar esse pensamento, tem-se um pensamento negativo, transformá-lo num pensamento positivo. Todas essas técnicas são utilizadas e que certamente tu também falas às pessoas que chegam ao pé de ti, não é? Essas dicas em complemento à kinesiologia, porque faz sentido e, portanto, é esse conjunto que faz com que nós sejamos mais saudáveis ou menos saudáveis, tenhamos mais doenças ou menos doenças. E a doença é o resultado, certo? Sim. No fundo, a kinesiologia, como disse no episódio anterior, e vão ver, não percam, vai também incidir na mente. Porque quando a pessoa, e falaste bem, a pessoa tem aqueles pensamentos repetitivos e que a pessoa, eu não consigo, ou então vai fazer alguma coisa assim, não é por ali.
Então, eu costumo dizer que é o nosso grilo falante, não é? Que nos leva sempre para aqueles caminhos que realmente não são às vezes os melhores para nós. E a kinesiologia vai fazer essa reprogramação também. Portanto, a pessoa deixa de ter aqueles pensamentos negativos. Ela vai começar a fazer diferente na vida dela. E por isso é que, quando fizer diferente, o corpo então aí autocura-se. E disseste bem, portanto, não é só o facto de nós nos alimentarmos bem, fazermos exercício. Muitas pessoas dizem, mas como é que eu estou doente? Eu faço exercício, eu alimento-me bem, e os seus pensamentos? E as suas palavras também. Muitas pessoas têm dores de garganta. E o que é que a dor de garganta tem a ver aqui com a forma como a pessoa se está a expressar, ou então a forma como a pessoa também se está a alimentar, como é que ela, que palavras é que ela se alimenta para ela própria. Portanto, e aqui há aquilo que a pessoa não diz e deve dizer nos momentos certos, porque isso também cria dores de garganta, cria aqui o bloqueio do chakra laríngeo. Sim. E a pessoa também, quando tem essas situações, por exemplo, quando tem ressentimentos, e nós sabemos que há doenças muito graves, por exemplo, o cancro tem uma raiz de ressentimento, de raiva. Portanto, a pessoa, tristeza, a pessoa viver aquele modo de vida durante muitos anos acaba por a levar a essas situações. E tudo começa às vezes numa falta de energia ali num órgão, por exemplo, ressentimento, raiva, tem a ver com o fígado fica debilitado, pessoas com baixa autoestima, ou então pessoas que não conseguem gerir situações da vida dela, porque ficam logo chateadas e há sempre um problema para elas, portanto, isso cria aqui uma falta de energia nessas partes do corpo, e a kinesiologia vai ajudar a fazer todo esse equilíbrio, mesmo antes da doença se instalar. Portanto, pode haver aqui realmente uma prevenção também, a pessoa sentir que realmente não está bem com ela própria, não está bem com os outros, e fazer até mesmo uma sessão de kinesiologia já para evitar qualquer dor ou qualquer doença. Helena, agora lembrei-me aqui de uma coisa, o medo. Nós vivemos presentemente, teve a conjuntura económica, mundial, política, o medo, as pessoas vivem constantemente no medo. O medo provoca também doenças. De que forma a kinesiologia pode também trabalhar nas pessoas o medo, para que elas deixem de ter medo, olharem para os desafios da vida de uma forma mais positiva e ir se adaptando, não é? E serem mais saudáveis, e portanto para essa doença, depois as doenças relacionadas com o medo, que normalmente são doenças muito complicadas, não se manifestarem depois na parte física do corpo. O medo vai-nos levar aqui a outras situações. A pessoa tem medo e leva-lhe à tristeza também. Nós tivemos aqui a situação, não é, que vivenciámos durante aqui uns anos, pessoas com medo, não é? E onde é que atacavam? Os pulmões. Os pulmões têm a ver com a falta de alegria, não é? E aquelas pessoas que estavam com mais medo, com falta de alegria, que agora o que é que vai ser de mim? Então atacavam os pulmões. Portanto, e o medo tem a ver também com os rins. Portanto, o rim fica com falta de energia, o que leva a pessoa a ficar depois também debilitada nos rins e às vezes a precisar de alguns tratamentos adicionais. Portanto, tudo tem aqui uma origem. E o que eu quero dizer é, essa origem não quer dizer que a pessoa tenha uma dor no joelho porque se aleijou ou porque carregou em algum peso e que ficou debilitada ali. Não, são fragilidades que a pessoa tem nos órgãos. E essas fragilidades vêm de uma origem, vêm de um modo como a pessoa está a viver a vida dela. Portanto, como é que ela está a olhar para o mundo à volta dela, como é que ela está a ressignificar as situações que ela está a viver na vida, se vê mais problemas, se vê mais soluções. Portanto, pessoas realmente mais positivas são pessoas que abraçam mais a vida e inspiram mais a vida, mais alegria. E agora perguntem-me, será que essas pessoas têm problemas nos pulmões?
Não Não. têm. Será que essas pessoas, quando dizem tudo aquilo que têm a dizer e muitas Tem problemas da garganta? têm Não problemas têm. da garganta? Não têm. Não, experimentem. Às vezes as pessoas ficam na dúvida, será que isto funciona? Então observem agora essas pessoas, estes dois casos, por exemplo, e vejam, experienciem e vejam como é que as pessoas atuam. Helena, muito obrigada. Aqui fica mais algumas dicas sobre a terapia de kinesiologia e de que forma é que ela pode ajudar as pessoas a serem mais saudáveis. Se identificam com algumas destas doenças e que veja que esta terapia o pode ajudar, eu vou deixar na descrição deste vídeo os contactos da Helena, onde é que ela faz as sugestões de kinesiologia para que a procure e para pedir ajuda, porque certamente ela poderá ajudar e vai se sentir melhor. Se acha que este tema é interessante para outras pessoas que conhece, por favor faça like, divulgue, passe esta informação. E nós em breve viremos mais uma vez aqui falar um bocadinho desta terapia de kinesiologia avançada e de que forma é que esta terapia, com a combinação da medicina convencional, nos pode tornar mais saudáveis e mesmo que como é que ela pode ser trabalhada a priori, para que não precisamos das terapêuticas e dos medicamentos que muitas vezes temos que recorrer já numa fase em que a dor já se manifesta de uma forma muito persistente. Obrigada a todos e até à próxima.